Tá chegando a hora, hein, Paulo Lima, do Flamengo decidir mais uma taça Recopa Sul-Americana. E o retrospecto é fantástico do Jorge Jesus jogando no Maraca. Números invicto, na né? tela. Tá invicto. Olha só, Paulo Lima, é impressionante. Mais de 90% de aproveitamento, 92%. 25 jogos de Jorge Jesus no Maracanã. Por quê? São 22 como mandante, no Campeonato Brasileiro do ano passado, Libertadores, enfim, Copa do Brasil. E são 3 como visitante esse ano, porque o Flamengo jogou contra o Resende, contra o Fluminense e contra o Boa Vista na decisão da Taça Guanabara na condição de visitante. Mas em casa, né? E jogando no Maracanã. Pode. Por isso que esses números aí são do Jorge Jesus no Maracanã. Impressionante. Olha a média de gols, Paulo Lima. 2,64 gols por jogo. E olha a média de gols sofridos. Baixíssimo. Praticamente não sofre gols. No Maracanã, o Flamengo. Esse Flamengo do Jorge Jesus. Eu acho que o jogo que mais levou gols foi contra o Vasco, né? Foi, 4 gols. Exatamente. Foi empate. Aliás, a gente É tem o que os empates pesa um aí, pouco, inclusive, nessa estatística razoavelmente negativa do número de gols, né? Porque cresce muito. A gente tem aí, ó. Ah lá. Ó, os empates do Flamengo. 1-1 com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E aí deu furacão nos pênaltis. 0-0 com o São Paulo, Campeonato Brasileiro. E 4-4 com o Vasco. Também no Campeonato Brasileiro. Realmente, se o Flamengo hoje se apegar ao retrospecto, esse desempenho que atingiu sob o comando do Jorge Jesus, o título está perto, hein, da Recopa Sul-Americana. Mas tem que bater um grande adversário. A gente vai falar já do Independente Del Valle. E a escalação, hein, Paulo Lima? Não tem o Bruno Henrique, não tem o Rodrigo Caio. Aliás, o Rodrigo Caio, ele preocupa inclusive para a estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Bruno Henrique está sendo preparado para esse jogo. E o Rafinha, ontem ele treinou no campo, fez até alguma atividade com bola e concentrou. É a dúvida para a partida. Eu acho que o Rafinha vai para o jogo. Você vê, o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique nem apareceram no campo, até porque as lesões são mais complicadas. O Rafinha é um desconforto muscular, um desgaste, enfim, um início de temporada. Mas pelo que mostrou ontem no campo de treino, todas as condições de participar. Pode ser preservado? Sim, evidente que pode. Mas as ausências do Bruno Henrique e do Caio, elas já estão praticamente consolidadas, né? Vai ter a defesa que jogou na última partida e o Vitinho, que nessa expectativa de novos jogadores que chegaram, a preferência do Jorge Jesus é porque já estava lá. E o Vitinho entrou muito bem. Então muda o que no Flamengo? Muda o nome do jogador. A estrutura tática se mantém a mesma. O Vitinho, por mais que tem um futebol hoje inferior ao Bruno Henrique, hoje o Bruno Henrique está acima de muita gente, está um degrau, 2, quantos queiram, acima da maioria dos jogadores, inclusive do Flamengo, mas o Vitinho é jogador de lado de campo, é jogador de boa finalização, é bom cobrador de faltas, tem velocidade, tem arranque, enxerga bem o jogo, sai muito também pelo lado direito. É a alternativa Jorge Jesus, né? A alternativa é o Vitinho. Ah, mas cadê o Michael, o Pedro? Esses são daquele grupo do 13º, 12º, 14º, 15º jogadores que o Jorge Jesus tem à sua disposição. Mas começar com o Vitinho é uma boa. Eu, em princípio, achava que o Pedro seria o parceiro ideal, mas o Jorge Jesus pensa diferente. É um mistério aí do Flamengo para essa decisão da Recopa Sul-Americana. E o Rafinha foi a melhor notícia, né? Rafinha, como eu disse, ontem chegou aí para o campo, né? Fez uma atividade à parte, mas algumas movimentações com bola. É comum, é a característica do Jorge Jesus. Aliás, nesse momento, Paulo Lima, pouco mais de 9 horas, os jogadores concentram no CT Urubu, né? E eu não tenho dúvida. Eles devem estar no café da manhã, mas ainda pela manhã, eles devem fazer uma atividade no campo. Lógico. Porque é característica do mister. Não, e até porque é um ritmo normal, né? Você dá atividade para o corpo, dá atividade para o organismo, né? Mas precisa descansar. Se o jogo fosse 11 da manhã, tudo bem, não tem necessidade de ir para o campo, mas o jogo é à noite. Você tira um pouco da letargia, né? Daquele marasmo que a gente costuma dizer, você fica só concentrado, vai para o campo, descontrai, bate um papo com os amigos lá dentro do campo, né? E vê bola, né? Tocar na bola, dá esse tipo de movimentação até no aspecto físico e do aspecto aeróbico também, né? E aí a gente está vendo imagens do treino do Flamengo. Vamos falar então do adversário do Flamengo essa noite, o Independente Del Valle? Va a depender de lo que pensemos y pensamos que es una oportunidad muy bonita, que es un estadio preciso para poder llevar a cabo lo que nos gusta hacer.
y es un escaparate mundial, ¿no? Para todos estos chicos que quieren seguir creciendo, soñando y también para el club. Tá aí, ó. Tá aí o técnico do Independente Del Valle. Deixa eu cumprimentar aqui o gigante Éder Reis. E aí, como Tudo é que bem, tá? Éder Reis? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Olha, a gente está falando muito da qualidade desse time do Independente Del Valle como uma grande ameaça hoje para o Flamengo não conseguir quebrar esse tabu de jamais ter vencido uma competição continental no Maracanã. Como é que você está projetando esse duelo dessa noite com base naquele primeiro jogo em Quito? Pois é, aquele primeiro jogo já surpreendeu, né? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia Paulo Lima. Bom dia, Éder. Pois é, estamos aí, pós-carnaval. Surpreendeu demais já este primeiro jogo, porque a equipe estava fazendo seu segundo jogo oficial no ano. E o time jogou muito bem, Não é um time bobo, o preparo físico da equipe foi algo que chamou muita atenção, um time que está bem preparado fisicamente. Claro que hoje a situação é diferente, né? Hoje vão ser mais de 60 mil torcedores empurrando, o Flamengo é muito mais time, isso é óbvio, mas até aqui o Independente Del Valle já surpreendeu. É um time que já surpreendeu. O Flamengo tem 2 desfalques certos, mas isso com o elenco que tem esses desfalques não devem afetar muito o time do Flamengo. Mas o Independente Del Valle me chamou muita atenção positivamente. Sinceramente, eu esperava que o Flamengo fosse sair de lá com uma vitória, até pela superioridade, por tudo que o Flamengo fez, né? E assim, pelo time que é. Aí, de repente, entra esse Independente Del Valle arrebentando, jogando bem no seu segundo jogo oficial, muito por conta disso. A análise, acho que de quase todo mundo foi em cima dessa situação, né? Pô, os caras estão fazendo o segundo jogo oficial do ano, não devem arrebentar muito, não. E foi o contrário. E agora o técnico, você vê aí nas palavras, o técnico se mostra muito consciente, é um técnico jovem, é um cara que já fez o certo, já empurrar a responsabilidade em cima do Flamengo, vai jogar mais livre e ele sabe que está ali como franco atirador. Eu acho que o time tem tudo para complicar. O Flamengo não vai ter vida fácil não com base naquele primeiro jogo. Então já sei qual é o teu voto na enquete, Éder. Vamos colocar a enquete pro Éder Reis aí? Porque a gente hoje está perguntando, e o Paulo Lima foi nessa também, hein? O Paulo Lima foi ali, ó, na terceira opção. A gente está perguntando qual a maior ameaça para o Flamengo sofrer um novo maracanaço na decisão da Recopa. Salto alto? Salto alto tem 36,7, está liderando, hein? Os desfalques, não vai contar hoje com o Rodrigo Caio e com o Bruno Henrique, né? Faz muita diferença. O adversário, que para a minoria, né? 14,5. Ou nenhuma ameaça. Já passamos de 2.500 votos. O Paulo Lima votou no adversário, eu votei no adversário. Você, pela sua leitura, aí, adversário também. Adversário. Hoje acho que não tem salto alto. Não tem salto alto. É adversário mesmo. Na bola vai ser difícil, não é um time bobo. E detalhe, né? Qualquer resultado que seja favorável à equipe do Independente vai ser um maracanaço, todo mundo fala. Qualquer gringo que vem jogar aqui no Maracanã e vence é maracanaço. Tem um detalhe que foi a declaração dele no final. Ele falou assim, é um jogo decisivo de muita importância para a continuidade da carreira desses jovens jogadores do Independente Del Valle, né? É uma equipe jovem. Você pensar que o Flamengo é absoluto favorito, dono do estádio, casa cheia. Trouxemos aqui o retrospecto de invencibilidade dentro de casa, conquistas recentes, né? E esse cartel todo que o Flamengo tem. Então, para aquela teoria, né? Aquele ponto de vista que às vezes eu tenho do outro lado, tem 11 também que sonham a chegar no degrau, né? Aquele ponto mais alto do pódio, né? Então, essa é uma turma que vem sem a chancela de ser um time forte, ser um time competitivo, mas é possível pensar, né, no seu interior, na sua parte de consciência plena, né, de vontade, né, de que eu vou fazer o meu melhor. E esses caras certamente vão pensar nisso. É suficiente? Nem sempre, porque o Flamengo também pensa da mesma maneira, sempre querendo fazer o melhor.